Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos voltar com as palestras agora. Essa é a terceira palestra. O título é Arduino Fashion Geek, conhecendo as possibilidades do mundo dos wearables. A nossa palestrante é Gedeane Kishima. Oi, pessoal, boa tarde. Todo mundo já agora cafezinho, suquinho, barriga cheia. Só não vai dormir, hein? Eu quero agradecer o pessoal da comissão do Arduino Day Sanca. Já é a minha terceira vez aqui em São Carlos, mas do Arduino Day é a primeira vez, é um prazer estar aqui. Alguns já estiveram comigo pela manhã, agora eu estou vendo mais gente aqui à tarde. E aí eu vou fazer aquele papel de trazer a palavra do Arduino e os circuitos vestíveis num evento de Arduino, né? Não no sábado de manhã na sua porta. Bom, vamos falar aqui do tema, o Arduino Fashion Geek, que todo mundo lembra do Arduino para falar dele nos robôs, na automação residencial, nos drones, em agricultura, em um monte de área, mas muitas vezes ninguém se liga que uma área completamente fashion pode ser uma área tecnológica e um campo para vocês que estão no mundo da computação, da engenharia, eletrônica. Então, quantos de vocês aqui fazem engenharia da computação? Tá, a maioria. Então, vocês da computação têm uma imensidade de áreas a se explorar, não somente virarem meninos e meninas do computador, aquele que tem que resolver os BO do TI, mas vocês também podem desenvolver projetos envolvendo hardware e software, certo? E uma dessas vertentes é a parte dos wearables, os circuitos vestíveis. Então, vamos lá, falar um pouquinho do que nós vamos falar. Eu vou me apresentar, falar o que eu faço da vida, não é só levar a palavra do Arduino, isso não dá dinheiro, mas é uma coisa que eu faço com muito prazer já há alguns anos. Sempre em Arduino Day eu estou aí tentando contribuir, trazer alguma coisa legal aí para vocês. Falar do que é o Arduino, já que é um evento de Arduino, pode ser que alguém não conheça o Arduino a fundo, não saiba o que ele faz e mostrar algumas possibilidades. E aí trazer o tema dos circuitos vestíveis e desmistificar vocês acharem que o Arduino é só aquele Arduino Uno, mas existem outras versões, e aí eu vou passar algumas plaquinhas aí para vocês darem uma olhada. E aí trazer alguns projetos que o pessoal já publicou na internet e também trazer alguns projetos que eu fiz. Claro, não são todos projetos que eu fiz, porque não dá para trazer aí na mala, mas vocês conseguem acompanhar um pouco aí dessas luzinhas, tá bom? E no final deixo os meus contatos para quem depois quiser falar alguma coisa, mas no final também, quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Bom, então vocês veem aqui que essa sou eu com esse monte de Arduino, para vocês verem o quanto que eu gosto desse negócio. E essa foto é velha porque essa foto já tem 4 anos. Então já veio mais placa Arduino, muito mais placa depois disso, né? Todas essas placas da mesa são Arduinos, fora Raspberry Pi, NodeMCU e aquelas outras plataformas. Então, tem mulheres que gostam de receber chocolate, flores, e eu gosto de ganhar plaquinhas. Então, é o jeito de me ganhar. É meio diferentão, né? Mas se der chocolate eu vou aceitar, mas a plaquinha, eu acho que eu gosto mais da plaquinha. Eu sou professora na ESEG, que é a faculdade do Grupo Etapa, e lá eu leciono para engenharia de produção. Tá sendo uma diferença muito grande para mim, que estava acostumada com áreas relacionadas à automação e eletrônica, e agora o pessoal da produção tem uma outra vertente. E é legal a gente se reinventar e ter outros métodos para ensinar a mesma coisa para outros públicos. Então está sendo uma experiência muito marcante para mim. E também leciono na FATEC São Bernardo, então estou lá, vai fazer 1 ano, agora no mês de maio. E lá eu tô com turmas de manufatura avançada e automação industrial. Então, já vamos dizer assim, eu consigo falar uma língua um pouco mais técnica com eles, sem eles se perderem tanto. E também tô orientando trabalhos de TCCs lá, então
Eu falo que eu sou orientadora quinta série, porque enquanto o orientado tá lá morrendo de medo, eu tô fazendo piada com ele, dando risada, e quem sabe ele se solta um pouco e não fica aquela pressão, o TCC, o TCC. Então, alguns de vocês já devem ter passado pelo TCC, alguns já estão prestes a passar, já estão morrendo de medo, mas não deveria ser algo tão assustador. Deveria ser algo, tô concluindo o meu curso, tô juntando tudo que eu aprendi, mas a expectativa versus realidade, vocês sabem, né, que a cobrança é outra. Eu fiz mestrado na área de automação industrial no Instituto Federal de São Paulo, no Campo São Paulo. Minha trajetória é toda ifiana. Eu fiz o mestrado lá, eu fiz a engenharia lá e fiz o técnico lá. Todos voltados para automação industrial, controle de processos, enfim. Eu só não fiz doutorado lá porque não tem. Eu acho que se tivesse, também estaria lá no meio. Então eu sou uma fã de Arduino, sistemas embarcados, eu gosto muito disso. A área de eletrônica também. Uma coisa que eu adoro fazer é soldar. Então, sabe aquelas plaquinhas, aqueles kits que você pega para soldar? Então é um hobby para mim. Adoro sentir cheiro de estanho. Me chamem de doida, é isso mesmo. E tem alguns apelidos que alguns amigos me colocaram, como Menina Brilho, a doida das plaquinhas, ou alguns me chamam de Tia G, enfim. O Menina Brilho vocês vão entender daqui a pouco por quê. Acho que alguns já vão saber, mas no final acho que vocês vão entender o porquê da Menina Brilho. Bom, e agora trazendo o tema, o que é o Arduino. Todo mundo, quando vê aquela placa azul ou verde, olha, aquilo é um Arduino. Bom, aquilo dali é uma parte do Arduino. Não é o Arduino por completo. Como vocês, da maioria, são da computação, algumas piadas são válidas. Então, por exemplo, todo mundo sabe a diferença de hardware e software. Quem poderia me falar aqui? Exato. Era essa a piada. Então, nada mais do que lembrar que nós temos uma parte física, tangível, e temos uma parte lógica. E o Arduino não foge disso. Então, com certeza, vocês já tiveram momentos na programação que o seu programa não estava dando certo, você estava esmurrando o monitor, o teclado, enfim, e xingando o programa que estava lá, mas às vezes o problema era a pecinha entre o computador e o programa, né? Então, aquela pecinha que estava no teclado. E o Arduino, apesar de todo mundo achar que ele se parece com o computador, ele tem algumas características que o diferem. Então, por exemplo, ele contém um microcontrolador. Então, o que é um microcontrolador? Você tem um circuito integrado, que dentro dele já contém um microprocessador e outros periféricos, como o EEPROM, como o flash, enfim. Mas, por ele ter tudo encapsulado em um único circuito integrado, ele não tem um poder de processamento muito grande. O que você faz com ele? Eu mando sinais de low e high, mando sinais lógicos, e ele vai obedecer algumas coisas, ou vai ler sinais lógicos, enfim, ou sinais analógicos. Mas o poder de processamento dele não é tão grande para jogar um CS, para jogar um Game of Thrones, enfim, assistir filmes, enfim. Então você não consegue nem ver séries e nem fazer uso de jogos tão pesados, porque o poder de processamento dele não é dos melhores. Ele vai fazer coisas mais simples. E aí ele faz uma interação com o mundo físico e o mundo computacional. Porque a placa sem programa é um peso de papel. E o programa sem a placa também não vai servir para grande coisa. Tem que ter os dois. Por isso que ele é chamado de plataforma. Você tem o hardware e você tem o software. E os dois combinados fazem as coisas acontecerem. Ele é programável em diversas linguagens. A gente sempre fala, eu programo C. Que tipo de C? O Arduino. Não exatamente, né? A linguagem que a gente mais usa é o Wiring, que ela é baseada em C. Mas se você for um pouco mais a fundo, você consegue usar o C nativamente na placa. Se você usar um Firmata, você consegue programar em blocos, em Python, dentre outras linguagens. Mas ele foi baseado no Processing, que deu origem à linguagem que a gente usa nele, que é o Wiring. Todo mundo conhece o Processing? O Processing, se você abrir a tela do Processing, você vai ver e falar, putz, é a tela do Arduino. É igual, a ideia é igual. Mas o Processing veio primeiro. Ele é usado para computação gráfica. Então, se você quer fazer ambientes gráficos de uma maneira mais simples,
e com comandos muito semelhantes a esse do Arduino, vocês depois procurem o Processing. É uma tela preta. O Arduino é verde, né? O ambiente dele. O Processing é uma tela preta. Mas o Processing veio primeiro. Aí depois, baseado no Processing, veio a linguagem do Arduino. E uma das coisas mais legais dele, que isso fez com que houvesse uma comunidade mundial, tanto que a gente está aqui celebrando o dia do Arduino, é que ele é uma plataforma open source. Todo mundo sabe o que é open source? Sim? Alguém tem dúvidas do open source? Então, GitHub todo mundo sabe usar, todo mundo já tem um repositório lá, ou já buscou coisas em repositório, enfim. Então, além do código compartilhado, a gente também tem o esquemático do hardware compartilhado. Vocês podem fazer as próprias placas de vocês. Não ficar só dependentes da placa Uno, ou da Nano, ou da Mega, das outras que existirem, mas desenvolverem as próprias placas de vocês. Então, o pessoal da manhã ouviu, mas eu vou falar pro pessoal de todo mundo. Pessoas brasileiras adoram fazer nomes de coisas engraçadas, né? Então, cada placa Arduino, ela tem um nome diferente de Arduino, mas com uma terminação ino, né, para fazer jus à plataforma. E como a gente não pode usar o nome Arduino, porque existe a marca Arduino que detém o nome, e eles liberam hardware e software, mas o nome você não pode usar, você tem que criar um outro nome que você possa usar. Então existem diversos fabricantes, principalmente chineses, que eles fizeram com que as placas fossem mais baratas, e isso a comunidade mundial abraçou. Aqui no Brasil teve uma galera que também foi fazer as brincadeiras com Arduino e criou uma placa chamada Severino. E vocês podem procurar. Se vocês colocarem na internet Arduino Severino, vocês vão ver no esquemático dela como fazer a sua própria Severino. Então, não sei se alguém aqui chama Severino. Tem alguém? Não, né? Tem alguém que chama Leonardo? Tem. Tem um Arduino chamado Leonardo. Então, bom, aí você já não pode botar Leonardo no Arduino porque já tem um, né? Mas vocês podem, por exemplo, tinha uma loja chamada Laboratório de Garagem, que eles tinham o Garagino. Aí tem o Fábio Souza do Embarcados, que ele fez a Franzininho. Tem o professor Daniel Chagas, de Fortaleza, que ele fez o Mar Menino. Então, você vê que os nomes das placas são bem diversificados. E elas funcionam, tem o seu diagrama na internet, vocês podem fazer de vocês, tá bom? Ainda não. Então já pode ser um nome, hein? Ainda não sei se tem, mas geralmente o pessoal faz umas brincadeiras pontuíno na... babuíno eu acho que deve ter. Zebuíno já vi. Tem um amigo meu, Valdir Reis, que ele fez a Valduíno. Tem o Rodrigo Costa, que fez a Roduíno. Então, o pessoal tem os nomes bem criativos. Então, se alguém for fazer um projeto comercial, assim... Comercial eu digo... eu quero desenvolver a minha placa para divulgar a cultura Arduino e tal. Se vocês gostarem da parte de desenvolvimento de hardware, então vocês podem fazer uma própria placa de vocês e aí colocar o nome que vocês quiserem. Depois, se alguém criar alguma placa, me falem aí e me mandem uma, por favor. Tá bom? Todo mundo já ouviu falar de Arduino genuíno? Alguns sim, alguns não. Então, há alguns anos houve uma treta entre os criadores do Arduino. Uma treta do tipo, ficou um pra cá e 4 pra lá. E esses 4 fizeram a plataforma chamada Genuíno, que era a mesma coisa, porque o nome Arduino era o nome da empresa que fabricava as placas na Itália. Então, por isso que algumas versões antigas da ideia Arduino aparecem assim, Arduino, Genuíno, Uno, Encon 3. Por isso que... Então, aí o genuíno era o quê? Era o Arduino feito pelos criadores do Arduino, mas não podia usar o nome Arduino por causa da marca. E era tudo a mesma coisa. Depois eles voltaram às boas e voltou tudo a ser Arduino, esqueceram o genuíno acabou.
Enfim, tretas do mundo corporativo. Bom, todo mundo entendeu então o que é o Arduino, como veio ele. Então, só uma coisa, aquela placa aqui, ela tem algumas características que se confundem com a placa. Por exemplo, às vezes o pessoal se refere ao Arduino como microcontrolador. Errado. O Arduino é uma plataforma que contém um microprocessador. Aliás, um microcontrolador, ok? Então, eu já vi gente vendendo cursos na internet. Então, a gente vê os Udemy da vida, Hotmart. Aprenda a programar no microcontrolador Arduino. Tá errado, porque o Arduino não é o microcontrolador. O microcontrolador é aquele CI ali preto que chama ATmega 328, no caso do Uno. Então, chamar o Arduino de microcontrolador está errado. Então, por exemplo, se vocês vão fazer TCC, se vocês usarem Arduino, não digam que ele é um microcontrolador. Se eu estiver na banca, vocês estão ferrados, viu? A primeira coisa que vocês vão fazer é olhar pra minha cara. Meus alunos fizeram isso comigo. Quando eles iam falar na banca do Arduino, eles já olhavam pra minha cara pra saber se estavam falando besteira. Porque se colocou Arduino com acento no texto, que isso o pessoal culpa o corretor, mas no TCC não vou deixar escapar. E se colocar que ele é um microcontrolador, tá errado. Ok? Então vocês entenderam então. Ele contém o microcontrolador, mas ele não é o microcontrolador. Tá bom? Um lugar que eu vi fazendo isso foi um Senai. O Senai vendendo curso de microcontrolador Arduino. Eu queria matar quem criou a propaganda. Porque, pô, Senai, mano. Eu falei, não, vocês não, mano. A gente aceita o Zé Faísca da Hotmart, né? Mas o pessoal do Senai, não cabe. Enfim. Aqui eu coloquei a versão Arduino Uno com as suas características principais. E o que ela tem? Ela tem o microcontrolador com os pinos de entrada e saída digitais, que nós chamamos de GPIOs. Nós temos os pinos de entradas analógicas, que é aqueles pinos do A0 até o A5, no caso do Uno. Temos uma entrada USB, temos um botão de reset, e o reset, diferente do que se pensa, ele só reinicia o programa que está na placa. Ele não apaga, ele não zera, nada, ok? Ele tem uma entrada para fonte externa, que a gente chama ali de jack, o jack P4. Então você pode colocar uma fonte, uma bateria, uma pilha. Ele não é dependente de um computador para funcionar. Você pode gravar o programa, tirar do computador, colocar uma bateria e deixar ele em campo. Então fica muito versátil o uso dele. O reset que está ali no cantinho, então ele faz esse serviço de reiniciar a placa. Está rodando o programa lá e você quer reiniciar, aperta lá e ele volta. Aqui são alguns tipos de Arduino entre os milhões de placas que existem. A maioria dessas placas que estão aqui são placas originais da Itália, mas não é que exista o Arduino pirata. Existe o Arduino compatível, que é o quê? A pessoa pegou lá a fórmula do Arduino para fazer, criou a sua versão e vendeu, principalmente os chineses. Mas eles não podem colocar Arduino no nome, tem que colocar qualquer outra coisa. Essas daqui são versões básicas, por exemplo, Arduino Uno, Nano, Pro Mini. Na segunda coluna a gente tem versões mais aprimoradas, que são Arduino Mega, a série MKR, que é o MKR1000, MKR1010, enfim, são placas que nem chegaram no Brasil porque elas são um pouco caras. E tem as placas IoT, agora já tem Arduinos que tem conexão nativa com Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, enfim, que é o Arduino Nano IoT, o RP2040, dentre outros, tá? Agora falando dos circuitos vestíveis. Por que entrei nesse assunto? Porque a eletrônica está cada vez menor a ponto de estar entre as nossas roupas e acessórios. A gente não tem mais só os trambolhões de eletrônica que a gente usava antigamente. Agora as coisas estão cada vez menores. Então, um pouco da história dos circuitos vestíveis. Não é uma coisa nova, apesar do termo wearable parecer um termo novo, ele não é novo. Os primeiros wearables que eu vi, eles são de 1884. Teve umas meninas que elas eram dançarinas
e elas colocaram no corpo dela lâmpadas e dançavam balé lá com as lâmpadas. Isso em 1884 em Nova York. Então já é uma coisa muito velha. Na década de 60 e 70 começou a questão da eletrônica embarcada. Com o quê? Jogos de azar. Trapaça em jogo de azar. Então você acha que o cara tá escondendo o as na manga? Não, o cara tinha um dispositivo que ele colocou no pé e ele sabia a hora de jogar carta. Os caras eram muito crânios, são professores de matemática, enfim. E ali foi um dos dispositivos, que foi até pro museu, que colocava no sapato e dava a hora que ele acendia uns LEDzinhos para saber a hora que ele tinha que jogar. Mó trapaça isso aí, mas já era um wearable. E vocês são bem novinhos, mas tem alguma galera que não é tão novinha tipo eu, né? Que pegou a época do Walkman. Que andava com um negócio desse tamanho para tocar uma fita cassete. Você tinha que rebobinar a fita ainda para escutar a música do começo. A galera, muitos de vocês com certeza já pegaram a época do Spotify / Deezer. No máximo do máximo, CD pra frente. Mas com certeza vocês já ouviram dos seus pais, avós, tios, primos, enfim, que o Walkman era aquela coisa, né? Todo mundo queria andar com aquilo. O Walkman era assim e o fonezinho pequenininho. Hoje a gente usa fones grandes e o celular para ouvir o Spotify e o Deezer no modo estudante ou a versão free cheia de propaganda, né? Enfim, então daí que começaram os wearables, mas eles não tinham esses nomes, tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas áreas dos wearables. Não dá para ver muito bem, mas essas duas moças elas são modelos. Então, existe desfiles de moda de wearables. Tipo, não é só a questão da beleza, mas a funcionalidade. Esses vestidos delas, é porque tá uma foto parada, eles têm um painel de LED na frente e uma conexão Bluetooth. E o que elas fazem uma com a outra? Elas jogam na tela da roupa delas. Então, aqui não vai dar pra ver o vídeo, mas elas ficam jogando Tetris na roupa uma da outra. É um negócio de louco, né? Agora, imagina isso num desfile, né? O pessoal fica com aquelas roupas extravagantes, agora são roupas extravagantes que se movem, que tem uma interatividade, que acendem. Já vi também alguns cosplays muito interessantes, então o céu é o limite com a questão dos wearables. A gente conhece mais os wearables falando da questão da saúde. Então, todo mundo lembra dos smartwatches, que vai ter o passômetro, que vai ter a medição de temperatura, a questão da batimento cardíaco e dentre outras informações que ele capta. Temos a área de moda, a área de eventos, entretenimento, esportes. Então, tem muita área para se explorar nos wearables. A gente ainda está no começo. Tem muita coisa feita já no mercado, mas vocês, principalmente que estão na área de computação, podem desenvolver coisas muito legais, ok? Mas aí vocês pensam, não parecia não ter uma conexão entre os Arduinos que eu mostrei com os wearables, certo? Aquela placa Arduino Uno, você colocar aquilo numa roupa ia ficar, no mínimo, aquele trambolhão esquisito, ok? Mas existem algumas versões de Arduino que a gente usa em circuitos vestíveis. Deixa eu pegar a caixinha aqui. Bom, esses daqui, eu vou deixar um passando e vou ficar com um aqui na mão. Eu deixei uma placa passando e aí vou ficar com uma aqui na mão para mostrar para o pessoal que está assistindo. Esse daqui é o conhecido Arduino LilyPad. Isso aqui parece um Arduino? Não, se você batesse o olho sem eu falar, você ia achar que era uma mandala, né? E não um Arduino. Mas por que ele tem esse formato assim, redondo, meio roxo, não tem aqueles pinos para você encaixar as coisas? Ele foi feito
por uma pesquisadora dos Estados Unidos, a Leah Buckley, ela que desenvolveu essa plataforma. E aí ela começou a fazer uma computação vestível. Então, em vez de usar o Arduino Uno, ela começou a fazer uns protótipos para ensinar o pessoal da área de design, na área de moda, a fazer coisas com eletrônica. E daí ela se juntou com uma empresa dos Estados Unidos, a Sparkfun, e começou a desenvolver um protótipo até chegar na LilyPad. Então, o que tem aqui na LilyPad? Esses furos que estão aqui nela, nada mais são do que as portas de entrada e saída. Mas falar, mas aqui não vai caber um jumper. Como é que a gente coloca aqui um fio aqui, vai soldar, o que que é? Vocês vão costurar. Mas como vai costurar? O quê? Com a linha lá de costura da minha mãe? Não, a linha de costura da sua mãe, ela é uma linha que não conduz eletricidade. Mas existem as linhas que conduzem eletricidade. Então, são linhas que são feitas de metais. Uma delas é prata e a outra, eu não lembro se não é alumínio. Mas uma eu tenho certeza que é prata. Então, depois, quem quiser conversar, eu tenho aqui essa caixinha rosa, tá cheia de plaquinhas e coisas. Acho que eu vou deixar ela aqui na mesa. Ó, esse aqui é um pedaço de linha condutiva. Então, se vocês quiserem tocar neles e ver, isso é uma linha. Mas se você pegar o multímetro e você for medir continuidade, ele vai apitar. Tá conduzindo aqui. E qual é a diferença disso para um fio? Se você vai costurar isso numa roupa, você precisa se atentar ao quê? Ele não tem um isolamento igual um cabo de jumper que vocês usam. Então, se encostar uma linha na outra, vai dar curto. Então, é preciso um trabalhinho de quebra-cabeça para você passar os fios positivo, negativo, sinal, pela roupa que você está costurando, sem que eles se toquem e dê curto. Ok? Então, é um trabalho bem interessante e é legal que meninos e meninas podem costurar. Tá? Não é uma coisa Arduino de menina. Arduino de menino. Não, é Arduino para todo mundo. Ok? Mas essa versão que está passando aí, ela não tem entrada USB igual o Arduino Uno. Você vai falar, mas eu vou conectar isso aonde? Se vocês repararem, ele tem uns pinos machos, são 6 pinos, e você encaixa um conversor USB serial que vai fazer a conversa entre o computador e o Arduino LilyPad. Depois você tira ele, ele vai ficar na roupa ou acessório. Então, ele é bem versátil. Para quem já usou o Arduino Pro Mini, é o mesmo esquema. Dá para usar ele na LilyPad também. Outras empresas, baseadas no sucesso que a LilyPad fez, começou a desenvolver as suas placas, como, por exemplo, a Adafruit. Ela fez o Adafruit Flora, que é uma versão um pouquinho menor que a LilyPad, um pouco mais fina. E ela já tem um LED RGB embarcado nela. O mesmo esquema desses furos para você passar a linha de costura. E esses furos também são feitos para prototipagem, você usar garras jacaré, tipo vocês usam na Microbit, por exemplo. Então, é uma opção bem interessante, mas aqui no Brasil eu particularmente não vi para vender. Só se você importar, ou você tem amiguinhos que vai muito para os Estados Unidos e Europa e pode trazer na mala e sem problemas, porque ele é muito pequeno. Então, e ele é muito pequeno e muito fino. Ali tem a Lilitine, que apesar da foto parecer grande... Deixa eu ver se ela tá... Essa aqui é a Lilitine. Caramba, se eu achei a LilyPad pequena, a Lilitine é menor ainda. Ela, para quem já ouviu falar do DigiSpark ou do Franzininho, é o mesmo microcontrolador. É o Atine 85. E aí é a versão costurável. Então ele tem os furos aqui, você passa a linha, tal, acende os LED, lê um sensor. Então é uma plataforma bastante interessante. E você grava através... E ela tem USB, então você consegue gravar. O problema dela é que você não tem serial. Então se for usar o monitor serial, você não vai ter muito sucesso aqui. Ele é só para gravar os programas. Tá bom? Vamos aqui pro próximo
Aí tem outras versões aqui, que, por exemplo, a Adafruit fez o Adafruit Gemma, que ele é um pouquinho maior que a Lilithine, mas pouca coisa. É uma placa também muito fininha, tem LED RGB nela e tal, mas aqui no Brasil você também não encontra ela muito fácil. Eu ainda não encontrei. É só para importar. Aí tem o Pro Mini, para quem não conhece, essa plaquinha retangular, eu acho que não tem nenhum aqui. O Pro Mini não é para costura, mas ele é um Arduino tão pequeno que você consegue colocar em qualquer lugar. Aí eu não falei uma observação. A LilyPad é lavável. Você consegue lavar a roupa depois. Mas tem que tirar a bateria dela, porque senão dá BO. Então, tire a bateria, você pode costurar na roupa, lavar a roupa, mas sem a bateria. Se você lavar com a bateria, a água e a bateria não são combinações recomendáveis, tá? E principalmente a sua mãe vai odiar se acontecer alguma coisa lá na máquina de lavar. Ou na sua máquina de lavar, né? Eu tô falando da mãe, mas muitos de vocês vieram de fora de São Carlos, então provavelmente vocês moram sozinhos, repúblicas, enfim, então na máquina de vocês. Oi? Já. Deu. Mas lavei na mão. Então é lavar na mão, na máquina eu fiquei meio receosa de quebrar a placa, não de dar curto. Mas na mão ele vai. Colocou pra secar, tudo, voltou a funcionar. Na primeira vez fiquei morrendo de medo, mas aí quando ligou ufa, deu certo. A última versão ali foi uma placa que um amigo meu desenvolveu, o Otávio, que é a GD Aninha. Ela, assim, o pessoal fala que foi eu que fiz, mas na verdade quem fez foi o Otávio Nogueira, da Tato Equipamentos. Ela tem um microcontrolador aqui atrás, que é o Atine 841, e a entrada USB dela é aqui na coroa. Vou deixar aqui ela passando e vocês dão uma... Ela é bem fininha, você coloca USB micro USB mesmo, tipo do celular, sem ser o C, na coroa, e aí você faz a gravação dos programas e tal. E aí, em 2018, a gente fez uma arrecadação coletiva dela, no Catarse, consegui atingir 60%, mas já foi um número bacana, e foi placa dessa até para Buenos Aires. Foi bem interessante, assim, essa aderência. E eu que soldei as últimas versões, eu soldei. Então, eu tive uma participação, além da logozinha, também da minha solda. Tá? Solda SMD. Enfim. Eu tenho algumas poucas em casa, mas o problema é que os microcontroladores agora ficaram muito caros na época da pandemia. Então, tá meio complicado vender ela a um preço acessível com o preço do microcontrolador. Por isso que o Arduino tá tão caro. Tá? Aí falando aqui então dos wearables, né? Aqui são algumas imagens de projetos que eu fiz e coisas que são usadas para os circuitos vestíveis. Ali é a linha condutiva, então já tem um rolinho de linha ali para ser utilizado. Aqui ó, tem os LEDs que são usados para wearables, já costurados com uma bateria. Ali não necessariamente tem um Arduino, mas você pode colocar. Eles só acendem. E aqui é a Lilithine com um switch, liga-desliga, e uma bateria. Aqui ela está costurada também. Então, pode perguntar. Ficou nervoso. Quando eu comecei a mexer com isso em 2015, ele custava R$1 o metro. Hoje está 6 o metro. Ficou nervoso. Não era pra eu ter ficado nervoso. Vamos dar um calmante pra ele pra baixar o preço, que não tá dando não. Tá cara a brincadeira. Tem algumas lojas que vendem os carretéis e algumas lojas vendem por metro. Então, 1 metro só disso aí é nada. No mínimo, do mínimo, 5. Tá? É que teve lojas que eu fui que estavam vendendo rolinho com 1 metro. Eu falei, putz, cara, 1 metro não dá pra nada. No mínimo, do mínimo, 5, 10. É um rolinho desse, por quê? Você não vai poder passar a linha por cima uma da outra. Então, você vai ter que usar um caminho maior, tá? Então, você vai gastar mais linha. E fora a linha precisa estar bastante rígida.
Se você deixar uma folguinha na linha, ela pode dar Osmar contato. Okay. Ainda não tentei, mas no caso desses fininhos, a gente não ia conseguir fixar ele tão bem na roupa, né? Aqui é a costura, você vai passar por dentro do tecido. Isso. Pra ligar uma coisa com a outra, ele vai bem, né? Mas agora, se você quer deixar na roupa, a roupa ser flexível e tal, e muitas vezes o pessoal tem medo, isso vai dar choque em mim. Não, tem uma resistência muito grande também, esse rolinho aí. Então é uma coisa assim de... Dependendo do projeto de vocês, tal, é uma coisa que vocês podem dar uma pesquisada e saber que existe material para isso e não é novo. Eu comecei a mexer com isso em 2015. Então, eu ainda falo disso e algumas pessoas ainda acham que são novidade, mas já é uma coisa que está... não é que ficando velha, é ficando clássica, vai. A gente não vai falar velho. Alguns projetos interessantes com os wearables, integrando a parte de robótica, enfim. Eu não sei se vai passar aqui. Ele foi. Esse é um cachorro que está com um colar no pescoço. E esse colar tem um LED RGB. Então você vai ver o seu cachorro lá de onde você estiver. E também você tem a questão de identificar o cachorro. Colocar uma tag nele e tal. E, bom, agora vamos ver se o cachorro vai gostar de ser visto lá da Conchinchina, né? Mas no Circuit.io você tem um projeto chamado LED Dog Collar que você consegue fazer aí pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pro seu pet. Enfim. Esse outro aqui já é mais voltado para a área de saúde, tá? O nome do projeto tá ali. Eu tenho problemas para pronunciar inglês, eu deveria saber inglês melhor, mas eu tenho essa deficiência, enfim. Ele tem um monitoramento cardíaco através da roupa e isso gera um gráfico num aplicativo. Então, você coloca sensores dos seus sinais vitais na roupa e isso vai gerar o gráfico e tudo mais, principalmente quem tem problemas cardíacos, precisa fazer acompanhamento. Então, em vez de ficar andando com aquele monte de penduricalha, você colocar uma roupa que tenha isso. Isso pode ser aprimorado. Isso aqui é uma ideia que foi desenvolvida, mas essas ideias são compartilhadas a ponto de você poder propor melhorias, trazer melhorias para quem teve a ideia inicial, tá? Esse daqui é um dos mais clássicos, né? O eTraces, que ele é feito com a Lilipad e uma sapatilha de bailarina. Esse projeto é um projeto velho. É um projeto de, sei lá, 2013, 2014. Não é uma coisa nova. E aí, o que tem aqui? Além da Lilipad, tem a bateria aqui. E o solado da bailarina, ele quando toca ao chão, ele faz desenhos numa tela. Então, as pessoas que estão treinando a bailarina conseguem acompanhar os passos que ela deu, o desenho que ela forma, a pisada, o pulo, acompanhar todo esse processo que faz da dança. Porque não é só dançar. O pessoal que dança é uma técnica, é uma coisa levada muito a sério. E aí, você analisando a performance da bailarina através de tecnologia, você pode fazer melhorias, cada vez mais pensar na melhoria da performance dela. E isso não para balé, mas para qualquer tipo de dança. Então, aqui é um exemplo com a bailarina, mas se vocês colocarem o eTraces, Lilipad, vocês podem ver o vídeo completo, acho que está no Vimeo, e aí você vai ver a bailarina dançando e os desenhos que ela forma quando ela faz aquelas performances. É bem legal. Esse daqui é um projeto russo, o Smart... Ai, caramba, eu não sei pronunciar isso. Isso, muito obrigado. Bom, esse trambolhão aqui podia ser reduzido, tá? Eu confesso que ele não está muito atraente, mas ele está funcional. Eu não sei, tem algumas pessoas da área de design aqui que podem deixar as coisas mais bonitas. Mas eu, como engenheira, eu sou daquela que deixa a coisa funcional. Quando funciona, 6 é 10, né? Beleza. Eu vou correr aqui, porque senão não vai dar tempo.
enfim. Aqui foi um Arduino com uma pulseira controlando um robô, tá? Através de gestos. Esse daqui é um canal no YouTube chamado Biomakers, que ele faz projetos voltados para a área de saúde e animatronics também, tudo usando Arduino. Esse cara é mexicano e ali tem um GIF ali de coisas que ele faz. Ele usa sensores aí, tipo, piscar o olho e mover uma garra, enfim, tem muita coisa bacana aí. E, para fechar, tipo, o tema da palestra era o Cachorro Geek, eu tinha que falar dele. Esse foi o livro que eu escrevi, ele foi lançado em outubro do ano retrasado, nossa, já faz tempo. 2020, foi bem quando a pandemia estava bem em alta, e aí eu aproveitei a pandemia para escrever esse livro. E ele traz as minhas experiências, boa parte do que eu trouxe aqui para vocês, a questão do histórico, a questão das placas que nós usamos, alguns projetos, como usar fita de LED, envolvendo impressora 3D e tal. E, assim, ele é muito denso, o meu livro é bem grossinho, assim, em comparação aos outros. Mas ele é bem colorido, então, para quem quiser se aventurar aí no mundo dos vestíveis, ver alguns projetos, é uma dica que eu queria trazer aí para vocês. Bom, para a gente finalizar, eu vou fazer as demonstrações aqui para encerrar, tá bom? Essa coroinha aqui não era só um enfeite, tá? Ela também tem um Arduino aqui, é o Pro Mini, tá? E tem alguns efeitos aqui que ela vai fazer. Aqui são alguns LEDs RGB que trocam de cor automaticamente, e aí de forma aleatória eles vão fazendo pisca e trocando a cor. Então acho que vocês estão começando a entender o porquê do menino brilho. A maioria das coisas ali tem LED. Tá? Uma pergunta. Alguém sabe tocar tamborim? Não, eu também não. Mas, baseado num aluno meu, o Matheus, que ele é percussionista na bateria da escola de samba Mocidade Alegre, eu vi uma vez ele tocando tamborim e falei, putz, que legal, dá pra botar um LED aí. Aí eu, Matheus, onde é que compra isso? Ele, professora, tem no Mercado Livre. Eu não sei tocar, mas... Eu coloquei aqui o Pro Mini dentro e junto com ele uma fita de LED e um sensor de batidas no piezoelétrico, tá? Então eu vou pegar aqui e ver se... Bom, eu queria saber tocar, né? Mas o tocar é a parte mais difícil. Fazer o projeto foi mais... Então, ó, a cada batida que eu dou aqui, ele vai acendendo os LEDs aqui de forma aleatória. Tá, gente, o som não tá agradável porque eu não sei tocar, tá? Mas se alguém tocasse, eu ia achar legal. Ele tocou e ficou bem bonito o efeito aqui. Beleza? Deixa eu pegar os outros. Esse aqui é um dos mais discretos que eu tenho. Deixa eu pegar o... Tem um Pro Mini nele também. Deixa eu ver aqui, ó. Imagina, gente, uma balada aqui na UFSCar com um desse. Já fica inspiração para quem quiser reproduzir, tá bom? E outra, se vocês quiserem depois tirar foto com ele e tal, vocês podem tirar aqui, tá? Ao contrário que vocês podem pensar, você não vê o LED, ó. Essa é a visão que você tem. Quem tá vendo é quem tá olhando pra você. Então você pode deixar alguém cego, se a pessoa tiver problema aí de visão, enfim. Deixa eu pegar mais dois aqui, eu vou encerrar porque eu já falei demais. Esse acho que é o mais cheguei, né? Deixa eu ver se essa bateria tá. Bom, a Robocore fez um concurso esses dias sobre fantasia de carnaval com o wearable. E aí eu ganhei por causa disso aqui, né? Eu vi um cara fazendo uma oficina no Sesc e eu achei muito legal.
ele usando esse negócio que chama capim dourado. E aí eu falei, putz, cara, isso aqui com LED ia ficar muito legal. Imagina, tudo! Deixa eu tirar esse daqui. Claro, tudo... Bom, eu não vou dançar feita beleza porque eu não tenho corpo pra isso e nem gingado, mas... no carnaval, acho que isso aqui ia ficar bem... Claro, ele tá todo quebrado porque de transporte, enfim. Mas é uma coisa que a gente pode colocar LED em tudo. É tipo uva passa no Natal, né? Bom, não é o caso que eu gosto. O último aqui pra gente encerrar, tá? A Juliana daqui a pouco vai me bater. Essa aqui foi uma máscara que eu fiz na pandemia. Claro que a máscara tem LED. Por quê, né? Só que além do LED, ela tem um sensor de som. Então, conforme a fala, ele vai alterando, tá? E aí, legal, eu saí por 5 segundos no site da BBC. Teve um cara que fez essa máscara. Todo mundo que vê coisas na internet, Gediane, você viu isso aqui? Se tiver LED, me marca, né? E aí o cara tinha feito, um cara gamer e tal. Eu olhei e fiz a minha versão. E aí a minha versão é a versão brasileira Herbert Richards, que eu não tenho todo o material que eles têm. Então eu usei aqui pedaços de fita de LED, um sensor de microfone, uma bateria e uma costura que tá horrorosa, porque eu não sei costurar tão bem. Mas deu pro gasto aqui, ó. Então se alguém quiser depois brincar, enfim. Bom, gente, eu já passei do tempo. Eu quero agradecer a Juliana, quero agradecer a todo mundo aí pela oportunidade. Se alguém depois quiser conversar, tirar as fotos. Eu trouxe os livros aqui, se alguém quiser dar uma olhada. E ficou 2 projetos por apresentar, mas aí depois a gente... É uma desculpa pra gente voltar aqui e apresentar. Tá bom? Então, gente, obrigada pela oportunidade e um ótimo evento pra todo mundo. Bom, acho que a gente tem tempinho para umas 2 perguntinhas. Alguém tem alguma pergunta? Não? Esse daqui não é só um efeito de cabeça, mas ele tem um sensor de cor. Então, dependendo do objeto, a cor que eu encostar, ele vai fazer que troque a cor aqui do LED RGB. Então, você vê que tem LED RGB em tudo que eu coloco. E o último que eu não tinha mostrado... Esse aqui dá pra fazer, se a gente pensar aqui no espaço maker que tem aqui envolve impressão 3D. Então, eu fiz esse modelo desse arco, deu um trabalho, foi umas 5 versões. Isso aqui é fibra ótica. Aqui foi tudo impresso em 3D e eu coloquei um Arduino aqui dentro. Deixa eu ver se ele vai ligar aqui. E coloquei uns LEDs endereçáveis, lógico, porque tem que ter LED. Não contava com minha ficha, né? Então, efeitos com aquele capim dourado, essa fibra ótica, ó, impressão 3D. Então, o céu é o limite do que se pensa com LEDs endereçáveis, Arduino e tudo mais. Então, quem sabe se inspire vocês, trazerem novas ideias, projetos mais úteis, né? Apesar de parecer inútil, mas é uma coisa que chama bastante atenção e vocês têm ideias para desenvolver coisas de vocês, tá? E o que eu acho mais legal é quando eu ouço que alguém viu a palestra, viu a oficina e criou alguma coisa, tá bom? Então, era isso, gente.